Everywhere you look around, love is in the air, every sight and every sound. Love is in the air. Olá, muito bem-vindos ao nono episódio da nossa segunda temporada do nosso podcast. O amor está no ar. Como estão? Como se sentem? Já não estávamos aqui, assim, one-on-one há muito tempo, mas aqui estou eu, de volta, para ter, assim, um podcast um bocadinho mais descontraído, mais relaxado convosco. Este episódio vai ser um bocadinho diferente. Vamos fazer quase um story time deste último mês de março, que foi, assim, uma loucura, que eu falei um bocadinho sobre ele no Instagram convosco e vocês ficaram com a curiosidade de fazer aqui um episódio sobre ele. Portanto, aqui estou eu para fazer o episódio que vos prometi e que vocês pediram. Mas, antes disso, vamos à ronda rápida de Rapid Fire, aqui com o meu marido. Olá, Tiago. Então, podes começar quando quiseres. Ok, então a primeira pergunta que tenho para ti é: qual o teu self-care favorito? Self-care favorito. Autocuidado. Para quem está desse lado, posso não perceber o termo. A primeira que me veio assim à cabeça foi dormir. Eu gosto muito de dormir, e o Tiago sabe que é verdade. Eu gosto muito de dormir porque lá está, sinto que, mesmo uma cesta ao longo do dia, eu sou muito uma pessoa de cestas, porque eu sinto que é mesmo das coisas que mais me afeta a nível geral, então eu sinto mesmo que uma cesta deixa-me assim revigorada para o resto do dia. Depois também gosto muito do meu autocuidado social, também gosto muito de estar com os meus amigos, com a minha família, com o meu marido, como é óbvio. Fazer assim coisas fora de casa também é uma coisa que eu gosto muito. E, portanto, sim. E ler. Ler também é uma das minhas formas favoritas de autocuidado. Sim. Ok, então e agora completa a frase: eu sinto-me mais forte quando. Quando, e está relacionado com o episódio de hoje. Eu sinto-me mais forte quando consigo ultrapassar um desafio que eu achava que não ia conseguir. Ok, ok. Outra pergunta: conversar sobre sexo, essencial ou opcional? Essencial, essencial, essencial. Isto, lá está, conversar sobre sexo, é conversar sobre tudo na realidade, mas conversar sobre sexo é vida e faz toda a diferença na nossa vida, seja quase um diálogo interno connosco mesmos também sobre esse tema, também com alguém que estejamos numa relação, com amigos. Eu aprendo imenso a falar sobre isto com outras pessoas, com amigos, amigas, colegas, familiares, e portanto, sim, falar sobre sexo é totalmente essencial e muito recomendado. Sim. Ok. E terapia individual ou em grupo? Nunca fiz terapia em grupo. Já participei em grupos terapêuticos. Nunca fiz terapia em grupo, coisa que eu por acaso gostava muito, chamam-se os grupos terapêuticos. Eu já participei num curso em que tínhamos algumas aulas assim gerais, mas grupos terapêuticos nunca fiz, mas tenho muita curiosidade sobre temas mais específicos. Até eu própria fazer como psicóloga. Por isso sim, terapia individual, que já faço há imensos anos e não dispenso por nada deste mundo. Ok. E agora aqui uma questão a ver com a família: almoços de domingo ou férias em família? Isso é injusto. Eu gosto das duas coisas. São coisas diferentes, não é? Os almoços ao domingo, para nós é almoço e jantar, dividimos-nos um bocadinho pelas duas partes da família. É aquela rotina que nós já temos. Não, também é quase um ritual. Mas pronto, ou seja, uma coisa mais frequente. Depois as férias em família é sempre ótimo, porque por muito que uma pessoa se encontre ali umas horinhas por semana, férias ali vários dias dá para termos conversas super importantes que no resto do ano não dá. Mas sim, são duas coisas super importantes. Não consigo escolher uma. Ok. Aí não consigo. E agora aqui uma para terminar: cantar em público ou dançar em público? Essa é boa. Então, cantar em público. Eu gosto muito de cantar, mas não deixa de ser uma insegurança. E portanto, cantar em público também não é fácil. Depende também com quem é que eu estou a cantar, acho que também tem muito a ver. Dançar em público, eu adoro dançar, mas eu não tenho jeito nenhum para dançar. E portanto, eu tento me esquecer que podem estar pessoas a olhar, mas não deixo de estar um bocado envergonhada. Por isso. Mas mesmo assim, acho que cantar em público. Mesmo assim. Porque dançar ainda tenho um bocado de vergonha. Mas sim, acho que é isso. Ok. Sim. Obrigada, meu amor. Não. Até ao próximo episódio. Adeus. Tchau, tchau. E então, voltando àquilo que eu estava a falar ainda há bocadinho,
O episódio de hoje vai ser assim um bocadinho diferente. Eu vou falar um bocadinho sobre, lá está, um story time do que é que foi este último mês de março. Que foi um mês assim super complexo, a acontecerem imensas coisas e portanto também vou tentar não me alongar muito sobre cada coisa, senão não consigo falar convosco sobre tudo. Mas vou começar pelo início. Então, eu já falei aqui várias vezes convosco, não é? Eu tenho uma perturbação de ansiedade com que eu convivo com ela já há bastantes anos. E efetivamente sinto que já evolui muito, mesmo lá está, em termos de medicação que ainda tomo hoje em dia, mesmo a nível de psicoterapia, sinto que já evolui bastante a nível da ansiedade, mas há coisas que continuam a ser muito desafiadoras. E então, principalmente lá está o desconhecido, o não sentir que estou protegida, o não sentir que me consigo refugiar em algo que me é familiar se eu precisar, para mim é muito difícil. E eu tenho uma amiga que vai casar este mês de abril, uma amiga muito especial, das amigas mais especiais que eu tenho na minha vida, e ela sempre disse que gostava de fazer a sua despedida de solteira no estrangeiro. E efetivamente eu já lhe tinha dito que, em princípio, se tivéssemos que ir de avião, era uma prova que eu ainda não me sentia preparada para superar. E acabámos efetivamente por não ir para um país que fosse preciso ir de avião, mas acabámos por ir para o estrangeiro, fomos para Sevilha, que by the way, quem nunca foi, aconselho vivamente a ir, é muito bonito, muito giro. Só tenham cuidado com a segurança daquilo que vocês levam, já vão perceber a seguir, mas é muito giro, gostei mesmo muito. Uma cidade muito pitoresca, mas muito bonita. E então nós fomos para Sevilha, fomos de carro, mas independentemente disso, seria a minha primeira viagem sem um ponto seguro, por assim dizer. Sem o meu marido, sem a minha família. Tinha, lá está, uma das minhas melhores amigas lá, mas lá está, era a noiva, portanto eu não queria depender dela. E também levava uma amiga que é muito, muito, muito próxima também, que já tem aqui comigo há alguns anos, e que sabia que lá está, que ela, qualquer coisa também estaria lá para mim, claro que sim. Mas é diferente, não é? Nós sabemos que existem certas pessoas que são colo, e no meu caso é o meu marido, os meus pais, a minha irmã, os meus irmãos, ou seja, são as minhas pessoas colo. E portanto são essas pessoas quase que me dão ali uma reassurance, uma segurança, quando eu não me consigo assegurar a mim mesma. Isto não é, lá está, eu não considero todo que seja dependência, acho que nós todos codependemos um bocadinho dos outros, e todos nós temos colos diferentes, que no fundo é isso, ou seja, quando eu não consigo ser o meu próprio colo, estas pessoas são o colo que eu preciso. E eu não ia com ninguém. E viajar é uma coisa super desafiadora para quem tem ansiedade por várias coisas, não é? É todo um mundo novo, que nós saímos da nossa zona de conforto para ir visitar, é a viagem, era uma viagem de carro muito longa, de quase 5 horas, é muita coisa. E depois lá está, e para vocês terem noção, nós éramos para aí 10, eu conheci 2 pessoas, portanto, se acontecesse alguma coisa ia ser meio estranho, não é? Porque eu não conhecia bem as outras pessoas, ia ser assim um bocadinho estranho. E então eu trabalhei isto em terapia durante muito tempo e posso-vos dizer que mesmo eu antes de ir, eu tive quase para não ir, porque a minha ansiedade andava muito elevada por causa desta viagem, mas mesmo assim, lá fui eu, trabalhei tudo muito bem trabalhadinho em terapia com a minha psicóloga, e trabalhei estas questões todas, já ia preparada para vários possíveis cenários, do que é que eu podia fazer, para não me focar tanto nestas questões de ansiedade. E lá está, consegui aplicar essas coisinhas todas. E lá fui eu na viagem, muito feliz e contente, e posso-vos dizer que correu muito bem. Tanto a viagem para lá, como o estar lá. E dei por mim, que era um dos meus medos, que eu tinha falado com a minha psicóloga, que eu sabia que as despedidas de solteiro envolvem festas, não é? E saídas. Eu detesto espaços fechados, apertados, com muita gente, com muita confusão. E uma das coisas que eu lhe disse era que eu tinha receio que as pessoas quisessem ir a uma discoteca e que eu não me sentisse confortável. E então o que ela me disse foi: não tens de ir, não é? Nós quase que temos esta questão que nós temos de dizer sempre aquilo que é socialmente aceito, que os outros estão à espera. E não, nós podemos simplesmente, ok, não me sinto preparada, não quero ir, obrigada pelo convite, mas prefiro ir para casa. Mas estávamos todas num apartamento e não vais, se não te sentires confortável. Apanhas um Uber, apanhas alguma coisa e vais para casa, sem problema nenhum. E ok, isto foi aquilo que eu tive na minha mente e mantive, que tinha quase certeza que era isto que ia acontecer quando fôssemos sair à noite. Então, vamos do primeiro dia e efetivamente fala-se em ir sair à noite ou não. Há ali 2 pessoas que estavam muito cansadas e queriam ir para casa,
Mas eu estou-me a sentir bem, eu estou a gostar, eu não quero ir já para casa, ainda não sinto que a noite já terminou. E então eu fui sair com o resto do grupo e fomos parar assim uma mini discoteca, que também não estava muito cheia, eu acho que isso também ajudou bastante, acabou depois por encher um bocadinho mais. Ahm, mas lá está, ou seja, um ambiente que eu quase nunca tive, eu raramente vou a discotecas, eu acho que foi para aí a segunda, terceira vez que fui a uma discoteca, portanto nem é um sítio que eu costumo frequentar, bares sim, discotecas não. Ahm, e posso-vos dizer que eu planeei tanto esta questão, eu pensei tanto nas opções todas que eu tinha para fazer, mas eu dei por mim, na discoteca, a divertir-me com outras pessoas, claro que sim, mas a divertir-me sozinha, comigo, e a permitir-me estar leve, livre, a dançar, como eu dizia há pouco, eu adoro dançar, mas não gosto por causa dos olhares das outras pessoas, mas eu nem sequer pensei nisso, eu permiti-me só dançar, estar ali a divertir-me com aquelas pessoas, um, e lá está, uma das coisas, por exemplo, afeta muito a ansiedade, eu decidi não beber álcool durante esta viagem toda, porque acelera-nos todo o sistema cardiovascular e então a mim disparam bastante os batimentos cardíacos e isso é o suficiente para depois eu começar a associar com possível ansiedade e poderia despertar ali um pico de ansiedade que eu não queria. Então, para mim, prefiro não beber para não induzir essa ansiedade desnecessariamente. E então eu diverti-me imenso, isto porque nós costumamos associar muito o sair à noite, não é? E divertir-nos com álcool. Eu não bebi uma pinga de álcool. Lá está, as pessoas estavam à minha volta beberam e efetivamente até fizemos um shot em grupo em que eu pedi à bartender à barwoman, né? Para me dar um shot de uma bebida sem álcool e ela deu, foi fantástico. E andei a beber shots sem álcool a despedida de solteira toda. Mas lá está, mas dei por mim a divertir-me imenso, a sentir-me super empoderada, super confiante, super leve, super tranquila. E algures, no meio daquilo, eu olhava para cima, aquilo tinha meio assim com os espelhos, e eu olhava para cima e pensava: Uau, quem é que é esta pessoa que aqui está? Quem é esta Marta que eu não estou a reconhecer? E efetivamente não estava a reconhecer, mas era maravilhoso, porque eu não me via tão livre, tão leve, tão solta há muito tempo. Há muitos anos. Posso mesmo vos dizer há anos. E nem sei se alguma vez me senti tão livre, leve e solta como me senti naquele momento. E portanto não me estava a reconhecer. Mas foi maravilhoso. E gostei tanto, tanto, tanto que há alguns alguém que diz para irmos embora. E eu até respondo qualquer coisa como: irmos embora já. E lá está, e as pessoas que me conhecem até reagiram. Normalmente eu sou a pessoa que acaba por me cansar muito cedo e quer ir embora mais cedo. E estava mesmo, porque estava mesmo a desfrutar, não queria ir, não queria sair. Um, então eu acho que esta é a primeira questão que eu queria partilhar muito convosco, que é, nós às vezes andamos muito preocupados com o que é que pode acontecer, o que é que eu posso sentir, e claro que sim, é muito bom anteciparmos os cenários para tentarmos fazer o máximo que nós conseguimos de nos prepararmos para essa exposição. Claro que sim, muito, muito, muito importante. Mas depois às vezes temos aquele medo paralisante que nos diz: não vás, porque vai correr mal. E claro que isto é todo um processo que só foi possível porque eu trabalhei imensas coisas em mim mesma, mas é mesmo isso que eu vos queria transmitir, que é, estas vozes que nós temos na nossa cabeça, na nossa mente, elas mentem, porque nós somos capazes. Vai haver alturas que não somos e está tudo certo, mas vai haver alturas que somos e se calhar não, a mim aconteceu mesmo. Eu muitas vezes evitei ir a certos sítios, se calhar nem permiti viver certas coisas, porque na minha cabeça eu não ia conseguir, por causa da ansiedade, por causa de imensas coisas. E depois tenho muito medo daquelas associações negativas, não é? Imaginem que eu ia a esta discoteca, corria mal, no fundo eu só ia confirmar a minha crença de que eu não posso ir a uma discoteca porque vai correr mal. E eu tenho muito receio dessas associações, porque já sei que isso depois só me vai, um, lá está, afugentando mais destes sítios. Mas a realidade é esta, é, claro, nós podemos tentar não ir a sítios que não nos sintamos confortáveis, claro que sim, não nos obrigar de tudo. Mas a tal coisa que toda a gente diz de sair da zona de conforto é mesmo verdade. É mesmo aí que eu sinto que cresço e que eu sinto mesmo que me volto a reconhecer, que me volto a conhecer e que percebo que já não sou se calhar a mesma Marta que eu tenho na cabeça. Porque eu acho que tenho ainda uma Marta aqui muito dentro, muito definida com a Marta de há muitos anos atrás. Com muitas coisas para aprender, muitas coisas para trabalhar. Eu não quero dizer que a Marta de hoje em dia não tenha ansiedade, não tenha problemas, não tenha questões. Claro que tem isso tudo. Mas já tem tudo muito mais trabalhado e já é muito mais confiante. E às vezes
eu prendo-me nesta imagem de Marta do passado que eu tenho, quando esta Marta do passado já não está aqui da mesma forma ou está muito ausente. E esqueço-me que esta Marta do presente é muito mais corajosa, muito mais capaz, muito mais funcional. E era um bocadinho isto que eu vos queria trazer, que é, acreditem um bocadinho mais em vocês. Tentem não se agarrar a imagens passadas que vocês têm de vocês. Vocês desde essa imagem passada já cresceram imenso. Há muita coisa que já mudou. E eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Mas nós só vamos conseguir ver o quanto mudámos, o quanto evoluímos e o quanto progredimos se nos colocarmos também ao desafio. Porque se nós mantivermos-nos sempre na nossa zona de conforto, claro, os desafios aparecem. Os desafios vão aparecendo na nossa vida, mas a probabilidade de nos pormos ao teste e nos percebermos que somos muito mais fortes do que aquilo que pensávamos, ou então não, e percebermos que temos mais coisas para trabalhar do que pensávamos, é muito mais pequena esta probabilidade, não é? E portanto, acho que isto era a primeira coisa que eu vos queria deixar. É não ficarmos agarrados a imagens do passado de nós mesmos e irmos testando esta pessoa que temos aqui agora no presente, connosco mesmos, e ir tentando testá-la e desafiá-la para percebermos quem é que somos e relembrarmos-nos disso. E pronto, e então resumidamente foi assim. Depois o resto da viagem estava a correr muito bem, foi mesmo muito giro. Gostei mesmo imenso, tanto da viagem como lá está, todos aqueles receios que eu tinha, correu tudo muito bem. Até que lá está, alguém achou que eu tinha que ir fazer o meu ultimate test a mim mesma e a tudo aquilo que eu já tinha aprendido, tudo o que eu já tinha trabalhado. E alguém do género, então queres te testar? Então vamos testar a sério. E então eu estava a passear, estava a fazer uma excursão com esse grupo e efetivamente pagámos no final aquela excursão à pessoa que a fez, porque é daquelas excursões gratuitas que nós no fim damos o valor que queremos à pessoa. E parámos assim num sítio um bocadinho mais turístico, mas até estava bastante liberto, não estava assim muita gente, estávamos super tranquilos. E depois terminámos e fomos almoçar ao Five Guys, que é um restaurante que eu adoro, não sei se vocês conhecem, não existe em Portugal, para muita pena nossa, por enquanto, porque eu acho que ele vai abrir em Portugal. Tem assim uma seleção enorme de bebidas, os hambúrgueres são muito bons, as batatas são fritas em óleo de amendoim, aquilo é tão delicioso. E portanto gosto mesmo muito, é uma cadeia de fast food que eu gosto bastante. E pronto, vamos lá no Five Guys e foi quando eu ia para sair. Eu percebo que não tenho a minha mala comigo. A minha mala de mão, não é? Aquela mala que nós andamos normalmente com carteira, com chaves, com telemóvel, com óculos de sol, com 30 por uma linha. Então eu percebi que não tinha a mala comigo. Mas eu sou uma pessoa super distraída. E isto acontece montes de vezes, que é eu por segundos achar que perdi qualquer coisa, mas depois encontrar. Então o que é que eu já faço? Eu já desvalorizo quando eu perco uma coisa durante segundos porque sei que eu vou encontrar. Porque antes eu entrava em total alerta e ficava super ansiosa e preocupada e agora já quase que me acalma a dizer sim, está bem, és tu que não estás a encontrar, calma. Só procuras um bocadinho melhor. Pois, o problema é que o tempo foi passando e eu não encontrava a mala em lado nenhum. E quando eu falei com as pessoas que estavam comigo a pedir para me ajudarem a procurar a mala, e mesmo dentro do restaurante ninguém encontrou a mala. E eu achei que tinha sido roubada no restaurante. Mas depois lá está, isto foi quase como um filme daqueles policiais em que vamos reconstituindo todo o meu passado na última hora e percebemos que não tinha sido ali que a minha mala tinha sido levada. Mas efetivamente quando eu saio do restaurante e percebo o que é que está a acontecer, a ficha caiu-me, eu estava em Espanha, eu estava sem carteira, estava sem documentos, estava sem cartão de multibanco, fiquei sem a minha medicação, principalmente a minha medicação psiquiátrica, ou seja, num pico de ansiedade, não é? Lembram-se que eu tinha preparado tudo aquilo. Claro que aquela medicação iria ser super necessária, principalmente a DSOS, super importante acima de tudo. Tudo, powerbank, óculos de sol, tudo, tinha lá tudo, menos o telemóvel que eu costumo andar com uma fitinha com ele ao pescoço, e ainda bem que o tinha, porque foi a única forma de não terem levado também o telemóvel. Perdi tudo, levaram-me tudo. E então quando eu abro o telemóvel na minha aplicação do banco, eu percebo que já me estavam a roubar dinheiro. E então aí é que me cai totalmente a ficha. E que eu até digo ao grupo, já me roubaram X euros. E aí é que eu começo a ter um início de um ataque de pânico. Porque lá está, não é? É horrível nós apercebermos-nos que isto está a acontecer, que estamos a ser roubados. E depois é aquela questão de dizerem-me, é verdade, ok, se tivesse sido
roubada e tivesses percebido, irias ter um trauma daquele confronto físico. Claro que sim, claro que isso é super difícil, mas ao mesmo tempo não houve esse confronto físico, mas há um confronto depois muito interpessoal dentro de mim de como é que eu não a percebi, como é que eu não vi, como é que eu não senti. Eu devia ser mais responsável, eu devia ter tido mais segurança, devia ter tido mais cuidado. Mas eu posso vos dizer que eu tinha a mala a tiracolo, ou seja, não tinha assim a mala, pronto, assim muito. Estava mesmo junto a mim e ainda tinha um casaco por cima da mala. E mesmo assim roubaram uma mala. Portanto, eu estava a ter muita consciência em relação à segurança e etc. E mesmo assim ela foi roubada. Portanto, infelizmente, claro que nós temos que ter a maior segurança possível e cuidado, mas infelizmente às vezes tem que acontecer, tem. Porque as pessoas, os carteiristas já estão muito profissionais neste sentido e eles conseguem fazer aquilo que querem, infelizmente. E portanto foi aqui que eu tive um ataque de pânico, comecei a ter um ataque de pânico, mas a minha cabeça, a única coisa para onde ela foi não tenho a minha medicação, estou a ter um ataque de pânico, não tenho a minha medicação, não consigo tomar o SOS. Claro que eu tenho aqui técnicas que eu posso utilizar, mas não tenho a minha medicação. E a medicação, às vezes, nem que seja aquele efeito quase placebo, sabem? De, ok, eu vou tentar aplicar as minhas técnicas e se for preciso ela está ali. E eu comecei a ter um ataque de pânico mais direcionado à questão da medicação. E efetivamente, pronto, depois descobri que uma das pessoas que lá estava comigo até tinha levado medicação também em SOS, ou seja, isto depois também faz uma ponte para nós não estamos sozinhos nestas questões. Mesmo que seja um grupo super pequenino, nós achamos que estamos super sozinhos e que ninguém nos percebe. Não. Mesmo em grupos pequenos vai haver alguém que se calhar também tem ansiedade, ou já teve, ou acaba por levar medicação com medo que aconteça alguma coisa. E eu senti-me acolhida, senti eu não estou sozinha. E então lá está, o tal efeito placebo foi automático, ou seja, a pessoa nem me deu medicação, mas eu só saber que aquela pessoa tinha medicação caso eu necessitasse, foi o suficiente para, com as minhas técnicas que eu já sei, de respiração diafragmática e esta modificação também dos pensamentos, foi suficiente para conseguir me acalmar e não chegar a ter efetivamente um ataque de pânico. E isto, pronto, para fast forward, resumidamente, pronto, a partir do momento em que eu percebi que me roubaram o dinheiro, foi ligar para o banco e depois eu não sei se já alguma vez vos aconteceu, mas quando nós ligamos a dizer que perdemos o cartão, efetivamente é preciso fazer assim várias perguntas. Tentaram-me pedir um código que eu, não sei porquê, estava a errá-lo. Também podia ser por causa dos nervos, não me lembrava. Bloqueei esse código, depois tive que fazer 2 chamadas a fazer montes daquelas perguntas de segurança e eu super nervosa ao mesmo tempo. Não estava a conseguir responder bem às perguntas. Foi todo um filme, pronto. E no meio disto estavam-me a levar, resumidamente eu vou falar, e a levarem-me num Uber para a esquadra, não é? Em Sevilha. Portanto, foi no fundo isto que aconteceu. Eu tive uma tarde inteira envolvida numa destas coisas todas, mas eu consegui estar minimamente tranquila, eu consegui ser funcional, eu consegui fazer tudo aquilo que era suposto. Eu estive lá para mim, eu consegui fazer aquilo que era preciso. E posso-vos dizer que com uma tranquilidade que eu nunca tinha sentido. Uma tranquilidade quase assustadora, do género, mas esta não sou eu. Outra vez aquilo que eu vos tinha dito da discoteca. Esta não sou eu não sou assim. O que é que está a acontecer? E quase este não reconhecimento de mim mesma. Mas eu posso-vos dizer que, para já fiquei extremamente orgulhosa de mim mesma. E é algo que eu, se calhar, fazer há uns tempos atrás não era capaz de dizer. Mas eu fiquei extremamente orgulhosa de mim mesma. E se há, lá está, aqui um silver lining que eu quero trazer com esta história, é mais uma vez a mesma coisa. Que é, nós às vezes achamos durante tanto tempo que somos isto, que somos aquilo, que somos capazes disto, não somos capazes daquilo. E é mesmo nas situações mais desafiantes que nós colocamos-nos à prova e que nós arranjamos forma de mostrar a nós mesmos. Nós somos capazes de muito mais do que nós imaginamos. E resumidamente, esta Marta, capaz, tranquila, que sim, que convive com a ansiedade, aliás, nós todos convivemos com a ansiedade, é uma emoção normal e ainda bem que a temos porque ela também nos protege. Lá está, se eu não tivesse ansiedade e medo, não é? Ali estas questões misturadas de que me roubassem, eu nem sequer tinha metido a mala a tiracolo, nem sequer tinha posto o casaco por cima. Ok, independentemente disto, eu fui roubada, não interessa, mas foi graças a essas emoções que eu também me protegi, mesmo assim. E lá está, ou seja, estas emoções às vezes são tidas como más e maléficas, mas elas estão cá para nos proteger. E portanto, isto para dizer que, claro que isto vai estar sempre presente, mas
eu quase que não permitia ver a Marta que está aqui agora convosco, que já cá está há algum tempo, porque eu fiquei eternamente agarrada à Marta do passado. E acho que a vida arranjou uma forma de eu perceber que não, que já não sou a mesma Marta. Eu sou uma Marta completamente diferente. E no fundo isto depois foi muito giro, porque isto depois foi toda uma desconstrução de todas as crenças que eu ainda tinha dentro de mim. Eu tinha muitas crenças, ainda tenho, negativas, principalmente em relação à ansiedade, porque durante muitos anos, infelizmente, foi-me transmitido algumas crenças de que eu não sou capaz, eu não era uma pessoa capaz, eu nunca ia ser uma pessoa funcional, eu nunca ia ser capaz de ser responsável pela minha própria vida, pelo meu futuro, pela minha família. Isto tudo porque eu tinha ansiedade. Sim, isto foi-me transmitido por uma pessoa em específico e posso-vos dizer que foi mesmo uma situação traumática em que estas coisas todas que me disseram ficaram todas muito entranhadas dentro de mim. E foi tão bonito porque quase que eu ouvi estilhaçarem-se coisas dentro de mim que eram estas crenças negativas de elas estão-se a estilhaçar todas porque não são verdade e tu acabaste de provar a ti mesma que isso é tudo mentira e tu estás sozinha. Claro, temos pessoas connosco, mas tu estás sozinha num país que não é o teu, a falar uma língua que não é a tua e tu estás a resolver tudo isto que está a acontecer. Claro que tinha lá as pessoas maravilhosas ao meu lado e a noiva, inclusive, passou uma tarde a despedida de solteira dela comigo. Até tinha uma amiga dela que era advogada e estava comigo nesse dia, que também foi fantástica e que me ajudou muito. Mas no fim do dia era eu que estava a fazer aquilo tudo. E lá está. E isto é muito empoderador. Nós percebemos que somos capazes. Porque e eu já falei nisto depois com outras pessoas. Eu acho que quem tem ansiedade mais presente, ou já teve alguma perturbação, ou tem de ansiedade, uma das coisas que nós sentimos muito é que nós somos completamente incapazes, às vezes. E que a ansiedade é completamente incapacitante. Nós pensamos que precisamos sempre dos outros e que vamos ter sempre que ter alguém ao nosso lado, porque se eu ficar com ansiedade eu não vou ser funcional. E quase que criamos todas estas crenças em relação a nós mesmos, que depois, quando são reforçadas por outras pessoas de forma muito cruel, vão ficando e vão cristalizando aqui dentro. E quase que vão passando a fazer parte da nossa identidade. Eu não sei se vocês já viram o filme do Divertidamente 2. Se nunca viram, nem um nem o 2, aconselho-vos a ver mesmo. O filme no 2 mostra mesmo como é que as nossas crenças vão construindo a nossa identidade. Mostra de uma forma muito específica, até de uma forma muito geométrica. E o que eu senti foi isso. Foi que com isto tudo, para quem já viu, parece que quase aquela estatueta que se ia construindo no filme, que se partiu. E que agora devagarinho eu estou a construir a minha nova identidade com as crenças que agora eu já tenho sobre mim. Então tem sido um processo mesmo muito, muito bonito. Um processo um bocado avassalador também, não é? Porque eu descobri uma pessoa nova quase, mas que já está aqui comigo há muito tempo. Só estou a dar espaço para ela surgir. E queria-vos transmitir isto, que é, eu acho que quando nós sentimos qualquer tipo de questão a nível mental, eu acho que nós sentimos-nos muito incapazes. E é muito bom nós colocarmos-nos à prova e percebermos que nós somos capazes. Porque nós somos. Nós se trabalharmos em nós mesmos, a decidirmos investir em nós mesmos, nós somos muito capazes. E não há nada mais poderoso do que, claro, aquilo o feedback que as outras pessoas nos dão e os conselhos, os elogios são muito bons, mas não há nada melhor do que sermos nós mesmos a perceber que somos capazes. E, e lá está, era isto que eu queria vos deixar. Este questionamento, vocês sentem que são capazes de tudo ou de quase tudo na vossa vida? Se não, porquê? Porquê é que vocês têm essa questão? Porquê é que vocês têm essa dúvida? De onde é que isso surgiu? Foi de vocês mesmos? Foi alguma coisa que aconteceu? Foram coisas que foram acontecendo ao longo da vida? Foram deixando estas crenças? Foram pessoas que vos reforçaram estas crenças? Este exercício é muito importante para quê? Porque sabendo o que é que nos foi ajudando a contribuir para que isto seja desenvolvido, também é isso que, desconstruindo o que aconteceu e o que nos foi dito, nós vamos conseguir desconstruir e quase destruir esta crença. Isto é um trabalho que não é nada fácil fazer sozinho, ok? Isto é preciso deixar aqui esta questão muito sublinhada. Aliás, isto é das coisas mais feitas, principalmente na terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha de terapia na psicologia clínica, portanto,
Isto só para vos dizer que este exercício não é nada fácil fazer sozinho e que muitas vezes o objetivo é fazer mesmo com um psicólogo. E portanto, se vocês sentirem que não estão a conseguir fazer este processo sozinho, peçam ajuda, porque é um processo super possível de ser feito e acreditem que pode mudar a vossa vida, mesmo. Pode-vos levar a olhar para a vida, para vocês mesmos, para tudo o que estava só faltou de uma forma completamente diferente. E é mesmo muito empoderador. Portanto, deixo aqui esta questão de também pedirem ajuda neste sentido, porque é preciso. Isto é um exercício difícil e não fazemos sozinhos. E nunca o vamos conseguir fazer da mesma forma. E a transformação nunca vai ser igual. E, portanto, isto era de si as primeiras coisas que eu queria deixar convosco. E depois eu sinto que, por causa disto, depois vem muitos questionamentos, muito pensamento. Eu cheguei à conclusão que lá está. Sou uma pessoa diferente. Sou uma Marta diferente, sou uma mulher diferente e percebi que a forma como eu olhava para o meu futuro, pelo menos mais imediato, já não correspondia com esta Marta que aqui está hoje em dia. E eu tenho acontecido muitas coisas, tenho tomado aqui muitas decisões importantes, estou com muita vontade de começar a arriscar em projetos diferentes, porque lá está, porque já me sinto preparada para, já me sinto confortável, já acho que já sou capaz de conseguir chegar a esses projetos. Nível pessoal, nível profissional, muita coisa cá de vir por aí, portanto estejam atentos também. E no fundo foi isto, ou seja, isto foi assim a primeira parte do meu mês que me ajudou a desconstruir bastantes coisas e lá está, uma delas, ainda não vi confirmar convosco, desde a última vez que estivemos juntos. Lembram-se daquela especialização que eu disse que tinha concorrido, que tinha tomado finalmente essa decisão. Já estou a fazê-la, aliás, estou quase a terminá-la, entretanto, e tem sido fantástico. Para quem não ouviu esse episódio, é uma especialização em sexologia clínica. Eu já tinha uma especialização feita há uns anos atrás, mas eu sentia a necessidade de aprender mais, conhecer mais e saber mais. E efetivamente, sim, já estou quase a terminá-la e vou-vos dar aqui um spoilerzinho, que o meu objetivo depois é abrir o serviço de sexologia na minha equipa e, portanto, eu poder-vos ajudar, passar a ajudar de uma forma mais específica ainda em relação a problemas dentro da... problemas, questões, perturbações, quem sabe, dentro da sexologia, principalmente mais virado para o público feminino. Nada contra o público masculino, mas neste momento quero-me focar mais no público feminino a nível da sexologia. E portanto, há alguma coisa que vocês queiram, estejam atentos, porque entretanto também vamos abrir essa valência. E posso-vos dizer que ajudou-me a recuperar um brilhozinho no olhar que eu já não tinha há muito tempo em relação à minha profissão. Eu adoro fazer aquilo que eu faço, mas nós vamos caindo na rotina, não é mesmo? Daquilo que gostamos de fazer. Olha, com uma relação, não é? Uma relação amorosa, nós gostamos muito daquela pessoa, mas nós vamos sempre caindo na rotina de fazer a mesma coisa, aquele brilhozinho nos olhos vai ficando mais esmorecido. E eu senti que era exatamente isso que estava a acontecer na minha profissão. E, portanto, eu sinto mesmo que está a ajudar-me a recuperar aqui muita coisa. E, portanto, vem aí muita coisa, vêm muitas novidades pelo caminho. Estejam atentos, porque devagarinho também vou-vos informando. E, aliás, aqui estão a ter um acesso exclusivo por se estarem a ouvir o nosso podcast. E, portanto, é isso. Em relação aqui a esta questão, depois também, o que veio depois desta viagem foi isso um bocadinho, que também ficou. Depois, entretanto, lá está, depois, entretanto, eu até acho que, eu estou a pensar assim num mês, depois, entretanto, acho que até acabei por ficar assim meio doentada, ou seja, depois aqui o meu mês acabou por acalmar um pouquinho, acabei por ficar um bocadinho adoentada, as pessoas à minha volta estavam quase todas doentes e constipadas, portanto também apanhei aqui a minha dose, mas nada de grave, nada a ver com aquilo que já passei noutros anos, felizmente. E acabei então por ficar aqui depois um bocadinho mais resguardada, nesse sentido. Mas pronto, olha, foi isso. Depois, eventualmente, chegando aqui também ao final do mês, o mês de março é um mês muito especial porque também celebramos o nosso aniversário de casamento. O ano passado, até inclusive, eu fiz um episódio muito giro, que continua a ser dos meus episódios favoritos do podcast, que foi o que é que eu aprendi em 12 anos de relação. E portanto, vão lá espreitar, está muito giro, eu gosto mesmo, eu revejo esse episódio de vez em quando. E portanto, eu acho que tem mesmo muita coisa para refletir, para pensar, e portanto, eu acho que é muito giro para quem nunca viu ir ver. E este ano estávamos a celebrar 3 anos de casamento. E depois lá está, é óbvio que nós depois também ficamos aqui muito retrospectivos e muito introspectivos.
E eu posso-vos dizer, e fazendo aqui depois um fast forward para algo que nós também depois somos convidados mais à frente a fazer, no lançamento do novo livro da minha querida Joana Gentilino Martins, com quem tenho o prazer enorme de trabalhar e conviver na minha vida pessoal, a Joana pediu-nos para fazermos um testemunho no lançamento do livro dela, mas que depois eu achei que não ia acontecer, portanto nem preparei nada, mas depois eventualmente acabou por acontecer. Portanto, ela apanhou-me completamente desprevenida, desculpem, e este testemunho era sobre esta questão que eu vos ia dizer a seguir. Eu posso-vos dizer que ainda hoje em dia, felizmente, eu sou uma apaixonada pelo meu marido. Estou apaixonada pelo meu marido. Acho que também tem muito a ver com o facto de também me estar a apaixonar por mim mesma, cada vez mais, ser muito apaixonada pela vida. Ou seja, isto não tem só a ver com outra pessoa, tem a ver muito connosco, muito mesmo. E lá está, e por exemplo, dando o exemplo da Joana. A Joana, isto surgiu porque nós estávamos as duas a falar, eu estava a dizer que ainda estava muito apaixonada, não é? Ela até brincou a dizer que o que eu disse foi ai, este rapaz, e ela até se riu, não é? E ela disse, ai, mas tu ainda estás muito apaixonada, como é que é possível vocês ainda estarem tão apaixonados 13 anos depois, numa relação? E eu disse, é aquilo que eu faço todos os dias, que eu escolho fazer com ele e que ele também faz pela nossa relação. E então foi muito bonito porque a conclusão que eu chego, principalmente com este ano de casamento, é que efetivamente as coisas não é tudo rosas, não é fácil. Nós também já passamos por muita coisa, por muitas conversas importantes, conversas estruturantes, questões de se efetivamente somos a pessoa mais certa, não é certa, mas somos a pessoa mais adequada para estarmos um com o outro, se estamos a ser saudáveis um para o outro, se temos uma relação saudável, se estamos a fazer bem e a acrescentar um ao outro. Claro que estas questões vão surgindo. E isto para desconstruir totalmente esta ideia de que é uma relação, que as relações podem ser perfeitas. Não existem. Mas lá está. Nós continuamos a escolher todos os dias querer olhar um para o outro. Que isto é outra coisa que acontece muito. É os casais deixam de olhar um para o outro. Estão juntos há tanto tempo que esquecem-se que está ali uma pessoa ao lado de nós e que essa pessoa vai mudando e é tão bom nós irmos redescobrindo a pessoa que está ao nosso lado. Redescobrimos a nós e a pessoa que está ao nosso lado. E percebermos que temos coisas novas para nós apreciarmos, conhecermos, percebermos se gostamos, se não, todos os dias. E eu sinto muito que é isso, ou seja, isso foi depois o testemunho que nós demos no lançamento do livro, em que fui eu só que falei, porque o meu Tiago não gosta muito de falar em público e está tudo certo. Ele estar a fazer esta introdução comigo a todos os episódios que eu estou sozinha foi um grande desafio. Daí ele também ainda não ter aparecido no nosso podcast. Mas, efetivamente, lá está. E conseguimos transmitir foi isto. A nossa relação é uma escolha diária. É um compromisso diário que nós temos um com o outro de amor, respeito, companheirismo e de queremos continuar a construir e crescer coisas, fazer crescer coisas juntos. E é esta vontade de continuarmos juntos, de gostarmos mesmo verdadeiramente ainda um do outro, que nos faz com que nós continuemos juntos. E acho que não há segredo nenhum. Não há, era o que eu dizia também no testemunho, não há fórmulas perfeitas. E às vezes questionam-me isto. Será que é por seres psicóloga, por trabalhares com casais? Claro, não vos vou mentir. Claro, por eu ser psicóloga, eu já fui para a psicologia porque também já tinha uma outra forma de pensar, uma outra forma de olhar para as coisas. Aprendi muita coisa com a psicologia, aprendo todos os dias a trabalhar com casais. Eu posso-vos dizer que isto é muito giro, trabalhar com casais, mas também é o que eu costumo dizer ao meu marido. Eu, cada vez que tenho uma ação com um casal, eu quase sempre que me vêm reflexões que eu depois tenho com ele. Ou seja, isto é muito giro, mas também é muito desafiante. Que às vezes vamos tocar em feridas ou em coisas, ali pontos mais sensíveis que nós nem nos lembrávamos que eles existiam. Mas que o facto de eu trabalhar com casais faz com que eu toque nesses pontos. E é muito bom, claro que sim, mas também é muito desafiante. Ou seja, nós estamos constantemente a desafiar a nossa relação. E é bom por um lado, mas também é ali uma coisa que tipo, a nossa relação não há muita monotonia porque estamos-nos sempre a questionar mas também é colocar um bocado aqui, não é? Na possibilidade de percebermos alguma coisa que não corre tão bem, ou seja, isto tem sempre os dois lados da moeda, mas eu não trocava por nada deste mundo. Mas isto para dizer o quê? Não há fórmulas perfeitas, não é para eu ser psicóloga, não é para eu trabalhar com casais, que a nossa relação é perfeita, porque nunca vai ser. E não há fórmulas. Nós, cada um, temos que encontrar
aquilo que nos faz sentido, aquilo que nos serve a cada momento. Porque aquilo que nos serve hoje em dia é completamente diferente daquilo que nos servia, por exemplo, há 3 anos, quando começámos este nosso casamento. E, portanto, é isto, é irmos atualizando também aquilo que nós precisamos de fazer e trabalhar, também como casal. E, portanto, isso depois também foi outra coisa muito gira, foi o lançamento do livro da Joana, em que demos esse testemunho, que já agora convido-vos a ler. Um livro muito giro, um livro único no mercado português, que é Como Recuperar o Teu Coração Partido. Um coração partido, espero não estar a dizer nada, qualquer coisa assim do género, mas agora não me lembro do nome ao certo. Mas vão espreitar, é um livro de... Basta colocar em Joana Gentil Martins livro, é o 3º livro dela. Qualquer um dos 3 eu aconselho imenso. Eu fiquei muito fã do primeiro, que é um maravilhoso livro sobre autoestima, muito prático, e este último é muito bom para falar sobre amor, relações, fins de relações, como ultrapassar, sejam elas quais forem. E acho que o livro está muito, muito, muito bom, muito, muito interessante e importante. Portanto, quem quiser respeitar, fica aqui a sugestão. E pronto, e no fundo foi aí que também participámos e partilhámos um bocadinho este nosso testemunho de amor. Eu posso dizer que foi muito bonito. Eu vi na cara das pessoas, nos olhos das pessoas, uma expressão muito bonita, porque nós hoje em dia acho que temos muitos exemplos do que é que não corre bem. E acho que é super importante sermos muito realistas, perceber que as coisas não são perfeitas, que há muita coisa que não é perfeita, que não é para um casal estar apaixonado, que as coisas são super bonitas a toda a hora e a todo minuto, mas às vezes também já sinto que há poucos. Que às vezes já se partilha pouco, coisas que nos inspiram de ok, olha, este casal já está junto há algum tempo e é feliz e estão apaixonados. Não que isto tenha que ser um comparativo, nem uma comparação, nem... mas uma inspiração no sentido isto é possível. Porque ultimamente sinto quase que nos tentam vender a ideia de que o amor já não pode durar bastantes anos de uma forma saudável, bonita, intensa na mesma. E é mentira. É possível. Temos é que perceber como e qual é a forma mais saudável de o fazermos para lá chegar. Portanto, eu acho que foi nesse sentido que a Joana também quis levar o nosso testemunho. Também levou o testemunho de uma outra amiga dela muito importante, que foi uma rapariga que passou por um divórcio muito novinha. Ou seja, não... Isto é outra coisa também muito importante. Não se resignou a ficar numa relação só porque era nova e porque tinha acabado de casar há pouco tempo. Não, não funciona. Bola para a frente. Não está a funcionar. Perceberam os dois, não estava a funcionar. E fez testemunho fantástico, ela também foi dar. Porque também que se colocam muitos rótulos às pessoas que se divorciam. E associa sempre que o divórcio acaba por ser num casal um bocadinho mais de forma mais tardia. E não tem que ser. O divórcio tem que ser feito quando ambas as partes sentem, ou uma pelo menos, que já não faz qualquer tipo de sentido estar com outra pessoa, por algumas razões. E portanto é isso, ou seja, eu também vos quero transmitir isto. Eu falo muitas vezes da minha relação. A minha relação não é um ideal, mas eu sei que pode ser inspiradora, porque eu também tenho a noção que tenho estes standards todos no amor, porque também tive muitas inspirações bonitas na minha vida, a começar com os meus pais, não é? Se vocês viram o último episódio da primeira temporada, o meu pai veio falar como é que se mantém vivo um amor de 30 e tal anos. Portanto, se eles são um casal perfeito, não, porque eles são pessoas imperfeitas como todos nós, mas são muito inspiradores. E, ou seja, é nesse sentido um, que, que, um, que também gostei de partilhar a nossa história e de inspirar algumas pessoas e algumas pessoas partilharem coisas connosco e perguntarem qual é o segredo. O segredo é este: é o respeito, o amor, a vontade e o companheirismo. Continuarem ali é continuarem a lutar. Mas continuarem a lutar, não é? Está aqui tudo aqui, então posso estacionar. Não, não. Continuarem a lutar, que isso é super importante. E não estagnarem. Que é muito, muito, muito importante também. E pronto, eu acho que foi isto. Espero não estar a esquecer de mais nada. Eu sei que ainda falta aqui uma questão que acabou por terminar o mês de uma forma um bocadinho diferente. Muito diferente do que estávamos a passar até agora. Já sei, também fui a uma conferência, a um market, o Self-Care Market em Lisboa, que nunca tinha ido. E quando vi que este market ia haver, ainda por cima eu vi que a Joana ia lá falar, a Joana é que até me divulgou este evento, a Joana Gentil Martins, e também ia estar a Tânia Graça, que é uma grande referência que eu tenho, gosto muito dela. Aliás, quando eu comecei este caminho, foi das primeiras pessoas que eu fui perguntar, ok, eu saí da faculdade, gostava muito de fazer um caminho muito semelhante ao teu,
como é que eu lá posso chegar? Porque na altura que eu saí da faculdade não se tinha quase informação nenhuma sobre isso, e mesmo hoje em dia ainda é complicado para algumas pessoas perceber como é que podem chegar à terapia de casal, à sexologia e etc. E ela falou comigo, trocámos áudios, inclusive, ela foi muito amorosa. E gostei muito de a conhecer ao vivo. Ela é exatamente aquilo que nós vemos nas redes sociais. Mais pequenina, achei muito engraçado, não estava à espera dela ser tão baixinha. Mas aquele sorriso maravilhoso, aquela presença contagiante, é exatamente a mesma coisa. Super simples, super acessível, muito terra a terra. E também foi muito inspirador para mim, também trouxe aqui muitas coisas importantes daquilo que eu quero para a minha vida, o que é que eu quero daqui para a frente. E portanto também foi super inspirador, foi muito giro, muito, muito giro. E depois lá está, acabámos por terminar aqui um mês de uma forma um bocadinho não tão positiva, em que eu e o meu marido tivemos uma perda no familiar, da família do meu marido, mas que também é a minha família, daí eu dizer que é nós os dois. Não me alongando muito sobre isso, foi uma perda um tanto ou quanto inesperado. A pessoa estava doente, mas supostamente estava melhor. E depois, pronto, efetivamente perdemos essa pessoa. E eu confesso que para mim foi um choque muito grande. Eu durante muito tempo eu dizia ao meu marido, eu estou à espera que essa pessoa apareça, porque para mim isto não aconteceu. E foi algo que nos abanou muito. Nós tivemos uma perda gigantesca na nossa vida, aos dois. Mudou muito a forma como nós olhamos para a vida. E eu acho que esta perda vem-nos relembrar de que a vida é muito rápida, a que tanto podemos estar aqui como podemos não estar. E não num sentido negativo, num sentido positivo. Nós temos que aproveitar as pessoas que temos à nossa volta. Continuamos a ter esta sede de viver. Não esta sede de querer chegar a todo lado, mas esta sede de viver intencionalmente. Nós não sabemos o que é que pode acontecer amanhã. E sem dúvida que foi duro, e é duro, mas vem-nos mostrar aqui também um outro lado muito importante, que é relembrarmos que as pessoas, nós temos que viver a nossa vida hoje e aproveitar as pessoas hoje. Nós não sabemos o que é que pode acontecer amanhã. Por isso, eu não quero terminar desta forma, mas também foi aqui algo muito, muito importante que veio mexer muito connosco e que terminou este mês de montes de procura interior, de reconhecimento interior, foi abanar um bocadinho connosco também, neste sentido de ok, isto é tudo bom, mas vivam ainda mais com mais intensidade, mais presença, mais intencionalidade, o que é super importante. E também vos queria deixar esta questão, que é, tudo pode mudar muito rápido, e eu sei que isto é assustador, e claro que nós podemos chocar no lado mais negativo, mas também devemos tentar pegar no outro lado, que é, então se tudo acontece muito rápido, vamos tentar aproveitar enquanto cá estamos, enquanto podemos. Porque vale a pena aproveitar. E se sentires que não vale a pena aproveitar, pede ajuda. Se sentes que a vida passa muito rápido e está a ser demasiado assustador, essa questão, pede ajuda. Não permaneçam sozinhos, porque acham que têm que conseguir tudo sozinhos. Se eu estou a partilhar isto convosco, é muito importante também sublinhar isto. Eu não fiz nada disto sozinha. É muito trabalho meu. É muita responsabilidade minha, claro que sim, mas estamos a falar de 12, 11, 12 anos de terapia. Todos os anos. Ou pelo menos de mês a mês. Ou seja, estamos a falar de um investimento muito grande e de uma busca constante. Eu nunca estou satisfeita. Eu quero sempre conhecer partes novas de mim. Quero sempre trabalhar coisas diferentes e isto não aparece de um dia para o outro. Nós temos que ir à procura e todos nós podemos ter esta ajuda de uma forma mais acessível, menos acessível, dependendo também das nossas possibilidades, mas todos nós podemos e devemos ter esta ajuda, esta busca interior, de procurar a melhor versão de nós mesmos. E portanto peçam ajuda. Se nós pudermos ajudar a nossa equipa, eu, a Beatriz que trabalha comigo, nós teremos aqui para vos ajudar em tudo aquilo que for preciso. Tentamos adaptar às vossas possibilidades também económicas, porque nós também sabemos que é uma questão. E portanto, não deixem de pedir ajuda por causa dessa questão. Tudo se faz. Se não for connosco, nós temos outras referências que podemos dar de serviços gratuitos ou praticamente gratuitos, que muitas vezes nós temos, mas desconhecemos, que temos disponíveis. E portanto, peçam ajuda. Se preciso, peçam ajuda a nós. Nós estaremos cá para vos ajudar em tudo aquilo que for possível. E por isso é isso, meus queridos. Olhem, eu quis mesmo vir falar um bocadinho convosco. O que é que foi este mês completamente louco?
completamente transformador. Posso-vos dizer que se calhar vocês não conseguem ver, mas a Marta que está aqui hoje é muito diferente da Marta que esteve aqui da última vez. E é engraçado que vocês se calhar não veem tanto, porque aqui no podcast já sou muito eu. Mas posso-vos dizer que está aqui uma Marta com muita vontade de fazer coisas, muita vontade de trazer coisas ao mundo, e com muitas novidades pelo caminho. Muito orgulhosa de si mesma. E eu não tenho problema de estar a dizer isto, porque foi muito difícil para mim chegar a este patamar, mas eu não tenho vergonha de dizer que estou orgulhosa de mim mesma, que estou muito feliz pelo aquilo que consegui alcançar. E quis partilhar convosco, porque este cantinho também é para isso, não é? Para nós conhecermos, vocês conhecerem lados assim um bocadinho mais pessoais de mim e partilhar aqui coisas muito importantes convosco. E olhem, espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido refletir, pensar, se inspirar, quem sabe, em algumas coisas que falamos aqui neste episódio. Agradecer a quem esteve comigo até agora aí desse lado, quem me esteve a ouvir até agora. Se há alguma coisa que nós falamos te fez sentido, te ressoou, te deixou aqui com algumas questões, partilha comigo. Eu adoro quando vocês mandam mensagem dizer eu ouvi o podcast e pensei nisto, e refleti sobre isto, e gostei disto, ou não gostei daquilo. Eu gosto mesmo muito quando vocês me escrevem, porque sabem que lá está, nós estamos aqui deste lado, e a não ser que vocês façam essa interação connosco, quem grava podcasts nós sentimos que estamos sozinhos. Quando não temos feedback estamos a falar sozinhos, quase, não é? Eu sei que não, porque tenho muita gente que também chega até mim, mas isto para dizer que é mesmo muito giro, muito bom quando vocês nos mandam mensagens sobre aquilo que escutam e ouvem aqui no nosso podcast. E, portanto, deixo mais uma vez essa sugestão, se vos fizer sentido. Vou gostar muito de vos ler, vou ter toda a curiosidade de vos ler e aquilo que vos fez sentido ou não. E, portanto, cá estarei para ler todas as vossas mensagens e responder. E quero agradecer todo o amor que também recebo da vossa parte, porque só isso é que também me permite chegar aqui e também ter este tipo de episódios, não é? De coração um bocadinho mais aberto, de questões um bocadinho mais pessoais. E, portanto, espero que possa ter ajudado alguém. Eu, se calhar, se tivesse ouvido um discurso deste género e um testemunho até deste género, teria-me feito muito bem há uns tempos atrás. E foi a pensar nisso que também trouxe este testemunho para vocês. De um mês que foi muito transformador, mas que no fundo foi o culminar e o resultado de muitos anos. Não foi só este mês, meus queridos. Isto não aconteceu assim de um momento para o outro. Isto foi o culminar de muitos anos de trabalho. Mas acho que foi muito bom. Tanto para mim, vou fazer este recap. Espero não me ter esquecido nada. Se me esquecer, olha, fica para outro episódio. Como para partilhar convosco este recap de um mês tão transformador. E portanto, mais uma vez, não quero ser chata, fiquem atentos. Se precisarem de alguma coisa, se quiserem falar um bocadinho comigo, falem-me de mensagem, principalmente através do Instagram. É @martapiresrodrigues_psi. É a forma mais fácil de vocês chegarem até mim. E, sem mais demoras, eu vou-me calar. Quero mandar um beijinho muito grande a qualquer um de vocês que aí está desse lado. Muito obrigada de estarem comigo, sempre. E é isso. Obrigada, do fundo do coração. Um beijinho muito grande e até à próxima, meus queridos. Love is in the air, everywhere you look around. Love is in the air, every sight and every sound. Love is in the air.